Paz do Senhor para a amada igreja, amém, irmãos? Graças a Deus. Irmão, senta, irmãos. Poder sentar, senta, isso. Tenho 5 minutinhos. 5 minutinhos, tá bom? Ô, glória. Vou ler um texto bastante conhecido de João, Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Me sinto muito alegre de estar aqui, tá, irmãos? O pastor presidente pediu para cooperar. Eu quero confessar que eu vim correndo, quase que eu dou um pulo de alegria quando ele falou isso. Eu vim para cá, eu me identifiquei muito com esse lugar. Não deixa o pastor Jorge saber disso, não. Diz assim a palavra: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, esse texto parece um texto, vamos dizer assim, é muito comum, todo mundo lê, é o evangelho mais lido pela igreja. Irmãos, mas para uma pessoa escrever esta declaração de um homem, irmão, tinha que ter muita fé. Olha só, Jesus, irmãos, quando ele se apresentou em Nazaré, quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele leu a palavra, todo mundo louvava. A Bíblia diz que Jesus era louvado por todos. Esse louvado não era louvado como Deus, era elogiado. Todos o louvavam, admirava a pessoa de Jesus. Mas quando ele disse, olha, hoje se cumpriu esta profecia. Ou seja, ele estava dizendo, eu sou filho de Deus e hoje está começando o meu ministério aqui na terra. Simplesmente as pessoas que viram Jesus, menino, adolescente, já homem feito, e de repente Jesus está com 30 anos, se declarando filho de Deus. Olharam assim, não, até aqui nós o admirávamos, agora não, porque ele já está blasfemando. E Jesus ali, ele se ausentou da sua terra e foi para outras terras. E de repente começou a chamar discípulos, e dentre eles chamou João, este tal que fez esta declaração. E João, ele se declara como o discípulo que Jesus amava. Na verdade, quem disse isso não foi Jesus, foi ele. Porque se eu escrevesse, eu falava, eu sou o discípulo que Jesus ama. Não é assim? Ele puxou para ele. Porque Jesus ama cada um de nós da mesma forma. Não existe filho predileto. Existe aquele que se achega mais a ele. Quem se achega mais, tem mais intimidade. Oh, glória! E João tinha muita intimidade com Deus, com Jesus. E de repente ele teve esse encontro com Jesus. Irmão, quantas pessoas tiveram encontro com Jesus, a vida não mudou? Quantas pessoas tiveram encontro, ouviram, de repente quiseram até se converter, mas por amar o mundo demais, deixaram o Filho de Deus para satisfazer os seus desejos carnais. E de repente, este homem teve encontro com Jesus e ouviu a sua palavra. A palavra dele, do Senhor, entrou no coração, irmãos. Eu lembro que eu ouvi a palavra de Deus nos ar livres antigamente. Meu Deus do céu. E tinha rádio relógio. Me contaram, não sou desse tempo não.
E falava muito, aquele minuto após minuto, falava muito da palavra do Senhor. Um dia eu ouvindo, eu trabalhava de cobrador, tinha uns 20 anos, e eu chegava, ouvia a Rádio Relógio, e aquelas mensagens, eu não conseguia tirar, porque eu tinha sede de Deus. De repente, irmãos, eu ouvi uma palavra tão profunda, aquele homem estava falando das maravilhas de Jesus, o que Jesus fez, e eu ali ficava ouvindo. E no final, ele se identificou. Não esqueça, até hoje, irmãos. Ele se identificou como um espírito. E assim, caramba! E o Espírito Santo falou no meu coração, já sem conhecer: a palavra, ela é minha, e eu uso quem eu quero. Aleluia! Aleluia! E ali, irmãos, a palavra foi germinando. Mas eu amava o mundo, eu amava os pagodes, eu amava as cervejas, as farras, e deixava sempre para depois. Aleluia! Mas no tempo adequado, tempo de Deus, irmãos, tempo de Deus. Tanta gente morre e não tem um tempo de Deus. O tempo é hoje. Deus teve misericórdia de mim, irmãos, e me tirou, aleluia, do leito de morte. Foi misericórdia pura. Aleluia. Vamos entrar aqui em João. João teve encontro com Deus, ouviu a palavra de Jesus. Ouviu não no sentido de crítica, mas no sentido de aprender. É diferente, né? Quando você vai com humildade ouvir a palavra de Jesus, você vai se alimentando. E ele foi se apaixonando pelo Mestre. Oh, glória a Deus! Quem ama o Senhor aqui? Quem ama o Senhor? É porque você está ouvindo. Quem ouve, irmãos? Eu tenho um amigo, ele se converteu há pouco tempo. Todo ano ele se converte. Tomara que esse ano ele firme. Eu falo assim, rapaz, se quem te ouve 5 minutos chora. Sabe aquele irmão que, não vou dizer 71 não, enrolão, mas ele é muito gente boa. Ele é daquele jeito, mas é uma pessoa muito amável, muito carinhosa. Só que Jesus, irmãos, quem para ouvir Jesus, sabe, se apaixona, de verdade. João se apaixonou, foi transformado, aleluia. E ele estava sempre perto de Jesus, ele nunca abandonou o Mestre, estava ali até o final. Quando na cruz ele aponta, né? Eu ouvi isso, não sei se foi aqui. Na cruz ele apontou para Maria, fala, e para o João: olha, mano, cuida dela, ela é tua mãe. E aí distorcem, né, esse texto. Ou seja, cuida da minha mãe, eu vou, mas cuida dela. Aleluia, ele estava até o final. E de repente ele faz essa declaração. Irmãos, você de repente ouvir alguém, sabe, dizer: eu sou o filho de Deus, irmãos. Irmãos, tem que ter muita fé. E ele teve, porque andou com ele. Ele viu Jesus curando, ele viu Jesus levantando o paralítico, ele viu Jesus salvando, ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus transformando o coração de pecador, ele viu Jesus transformando lunático, ele viu Jesus libertando vidas cheias de espírito imundo. Aleluia. E o maior presente que Deus nos dá, irmãos, é você ver uma pessoa que era alcoólatra, drogado, um homem perturbado, sendo transformado num homem cheio do Espírito Santo e colocando diante da sociedade, diante da família, um homem que era desconsiderado, agora sendo coluna, sacerdote do seu lar. Aleluia, dizendo: eu mudei, porque
Eu ouvi a sua palavra, aleluia, e tive encontro de verdade. E posso testificar que Ele é o verbo de Deus. Aleluia! E é esse Deus que nós o adoramos para sempre. Amém, pastora. Graças a Deus. Louvado seja Deus. O verbo está aqui, querido, para trazer a palavra desta noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Você pode se colocar de pé, só um instantinho? Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar, dá um glória a Deus. Hein? Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 9. Se você achou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Pode se assentar. Pai querido, essa é a tua palavra, aquilo que tu colocaste ao meu coração. Peço agora a tua direção através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando hoje. Hoje era o pastor Jardel que ia encerrar, mas ele teve que resolver algumas coisas e pediu para mim estar encerrando aqui a mensagem. E eu tenho certeza que durante essa campanha, Libertos para Recomeçar, eu tenho certeza que Deus falou poderosamente com os irmãos. Nosso pastor Jailson também esteve aqui ministrando, foi uma bênção. E as mensagens foram tão impactantes assim que a gente até agora as pessoas estão comentando, né? Porque às vezes estamos servindo, meu pastor, a Jesus, mas estamos presos em algumas coisas. Às vezes sabemos qual é o foco que temos que seguir, mas não estamos focados nele como deveria. E Deus me deu esse tema, e graças a Deus nós estamos encerrando aqui, e acredito que de uma forma muito positiva, né? Porque Deus quer tratar a igreja, Deus quer tratar a mim, Deus quer tratar a cada um de nós. E eu pedi um tema, porque foi falado muito em cima do tema, né? E eu não quero me tornar repetitivo em cima do cativeiro babilônico, porque o tema está em cima do Salmo 126. Então, eu me deparei com esse contexto. A gente conhece a história
Mefibosete é filho de Jônatan. E durante a batalha que se levantou, Saul vem a morrer. E Jônatan e mais um seu irmão também vem a falecer. E nessa confusão, depois você medita com calma, você vai ver que nessa correria, fugindo do inimigo, a serva, né, do rei Saul, serva lá da família, ao tentar fugir com esse menino, aproximadamente 5 anos de idade, ele vai cair da mão da serva e vai quebrar suas pernas, vai ficar deficiente. E toda aquela família, ela vai ser dispersa praticamente, principalmente os líderes, os cabeças, assim como Saul, o rei e os seus filhos. E Mefibosete vai morar numa cidade longe, onde se chama Lodebar, que quer dizer terra de desgraça. Repita comigo, terra de desgraça. Fala para o irmão que está do teu lado, eu não vivo mais nela. Pergunta se ele está entendendo. Esquecido, Lodebar está no deserto. E eu preguei aqui domingo que eu falei que todo mundo tem uma Canaã preparada de Deus. Quem tem uma Canaã de Deus aí? Dá um glória. Isso é só para quem tem fé, irmão. Isso é só para quem acredita. Só que ninguém chega em Canaã, pastor, se não adorar no deserto. E Mefibosete, ele está num deserto, numa cidade, apontando uma cidade como uma cidade de desgraça. Toda a herança que era para ele foi tomada. E Deus, eu estava meditando, eu quero tentar ser bem breve aqui. Deus é tão maravilhoso que aquilo que você perde, que você acha que não tem mais jeito, Deus, a pastora falou aqui que Deus usa, o próprio pastor falou aqui que Deus usa quem Ele quer, né? Aí Deus vai usar Davi, porque nesse período Davi já era ungido rei, quem está entendendo, diga amém. Então uma hora ou outra ele iria tomar posse. Então Davi assume o reino com tantas preocupações, com tantos afazeres. Eu quero falar algo aqui para você que está sentado e você que está nos assistindo na live. Nunca se esqueça daqueles que um dia estenderam a mão para você. Porque quem estendeu a mão para Davi não foi Mefibosete, foi Jônatan que fez um pacto com Davi. E todo o pacto nesta terra que fazemos em Deus é uma aliança eterna. Pode até morrer, mas a aliança continua. É forte isso aqui. É forte isso aqui. Porque Davi chegou no auge, chegou onde Deus havia prometido a ele, chegou onde Deus havia mandado ungir. O propósito de Davi de governar Israel, muitas preocupações, e ele vai lembrar, tem alguém, e ele não fala da casa de Jônatan, ele fala da casa de Saul, porque Saul o perseguia, mas Davi o amava. Tu não entendeu? Eu vou repetir. Saul o perseguia, mas Davi o amava. Não odeie quem te persegue. O mundo dá volta. O mundo dá volta. E Davi agora vai lembrar desse jovem, não desse jovem, vai perguntar se tem alguém. Olha como é que a situação foi tão... Eu acredito que Davi estava pensando, meu pastor, minha pastora, que não tinha sobrado ninguém, porque era assim que os inimigos faziam. Já pegava a linhagem, já ia matando todo mundo, para não sobrar ninguém. E muita gente, eu não ia nem falar isso aqui, mas eu vou falar. Tem algumas pessoas que ainda não estão maduras, e eu não quero aqui ser crítico, que tem gente nos assistindo na live. Eu não quero ser mal educado com as pessoas, mas tem gente que não conhece a essência de Deus na Bíblia e fica criticando. Por que Deus mandava matar toda a geração da família? Né? Porque os inimigos também mandavam matar as gerações. E aí de repente a gente, às vezes, eu já escutei algumas pessoas, por que Deus mandava matar? Escuta isso aqui que eu vou falar.
O povo no deserto está caminhando, o povo está murmurando, o povo está reclamando, o povo está batendo de frente com Moisés, o povo está batendo de frente com Arão, o povo está reclamando, chiando, e Deus vai abrir uma cratera e vai cair todo mundo que é povo dele. Quem está entendendo isso, povo? E muitas das vezes a gente fica, por quê? Irmão, em nome de Jesus, só segue a risca aquilo que Deus está te orientando. E acredite nele, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também diz que ele é fogo consumidor. Então Davi deveria estar pensando, não sobrou ninguém, será que tem alguém? E alguém vai dizer, tem um menino. E esse alguém, Ziba, vai dizer, tem um menino que é aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou se ele era aleijado, Davi perguntou se tinha alguém ainda. Porque tem gente que não estende a mão para você, ou não estendeu a mão para você, porque te achava um inútil e um aleijado. Só que Deus, ele está aqui, sabe, para todos nós. Porque no costume judaico, todo deficiente não poderia estar envolvido com os irmãos. No costume judaico, todo deficiente, ele tinha que estar à parte, estar afastado, e Mefibosete estava afastado. Só que a Bíblia diz que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Eu quero dar um conselho para a igreja aqui nesta noite. Quando você sair desta porta para fora, ou você ajuda em amor, ou você não faz nada. Mas eu te dou um conselho, não critique aquele que está lá fora perdido. Não critique o Mefibosete que está lá fora perdido. Amém, igreja? E Mefibosete, de repente, vai parar uma carruagem, vai chamar o rapaz. Tenta entrar agora na mente de Mefibosete. O rei mandou me chamar para quê? Porque se segundo a história, se contaram para Mefibosete que Saul perseguia Davi, o que Mefibosete poderia estar pensando? Ele agora está me procurando para mim matar, eu sou descendência deles. Só que do outro lado, já tem alguém para fazer um cumprimento de um pacto. Eu vou repetir de novo aqui. Faça pactos nesta terra com o Senhor, mas cumpra todos eles. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência? É procedência? Então, se você fez trato com o irmão diante do Senhor, cumpra todos eles. E o Senhor estava falando comigo aqui em algumas questões. Por amor de Jonatas, este gesto lembra a aliança de amizade e companheirismo feita com Jonatas e Davi em 1 Samuel 20, do versículo 13 ao 17. Jonatas, pela ordem, pela sequência, Saul era rei, amém, igreja? E o sucessor que tinha que ser quem? Jonatas. Eu admiro isso aqui, meu pastor. Eu admiro isso aqui. Porque nem Davi demonstra se interessar só pelas coisas da terra, como Jonatas também não. Porque Jonatas, ele era o sucessor direto do rei. Só que Jonatas reconheceu a unção sobre a vida de Davi. E nos dias de hoje, tem gente que não reconhece a unção na vida do outro. E ele tinha de tudo para arrumar um problema com Davi. Só que a Bíblia diz que eles fazem um pacto, e a palavra de Deus vai dizer que eles se amavam, né? Agora eu vou pegar um gancho aqui com o nosso pastor Jailson, né? Alguns aí vão distorcer, né? Tem gente, tem gente aí falando nas redes sociais até que haveria a possibilidade de eles serem homossexuais. Olha só que ridículo. Então, existia uma amizade verdadeira ali. E eu aprendo muito com Deus nisso, porque toda amizade sincera e verdadeira que Deus tem liberdade, porque Deus teve liberdade para trabalhar na amizade dos dois. Porque de um lado, a palavra de Deus diz que Saul perseguiu Davi muito tempo. Não perseguiu Davi um dia, não perseguiu Davi um mês. Davi foi perseguido várias vezes por Saul.
E em todo esse tempo, Jonathan manteve, sabe, o reconhecimento da unção de rei sobre Davi, e manteve o amor e a amizade, a aliança com Davi, até o último dia dele. E se eu não me engano, no pacto deles, eles deixaram bem claro para que um cuidasse da família do outro se viesse a faltar. E Deus estava falando comigo quando Mefibosete tinha mais ou menos 5 anos, que ele se machucou, tentando fugir junto com a senhoria lá de Saul. Jonathan nesse período morre, a família praticamente se perde, e Mefibosete cai aleijado. Eu quero falar algo aqui para você, você que está nos assistindo na live, você que está desviado, você que está afastado. Eu não sei qual foi a queda, eu não sei qual foi a situação que foi provocada na tua vida, eu não sei aonde você ficou aleijado na tua caminhada, mas Deus está me trazendo aqui nesta noite para falar para você que ainda tem mistério de Deus para a tua vida, ainda tem um chamado de Deus. Quando tu menos esperar, o Senhor está se apresentando para ti. Porque quando você olha a característica de um aleijado, de um deficiente, precisa de ajuda, sabe, não consegue andar sozinho, não tem firmeza, não fica em pé sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Para isso Deus coloca pessoas cheias do Espírito Santo nessa terra, sabe, para ajudar, para servir, sabe, eu não sei se eu posso falar isso, mas servir de muleta para alguém, né? Quem está entendendo? A gente só tem que ter cuidado para não servir de muleta para essa pessoa a vida toda. Mas Mefibosete precisava de uma força, precisava de alguém. E a Bíblia vai dizer que Davi manda chamar para comer à mesa com ele. E aqui eu quero falar o foco do que Deus falou comigo. Mesa, ela fala de igualdade. Mesa, meu pastor, fala de reunião. Sabe, na mesa estamos todos no mesmo nível. Quem está entendendo, diga amém. Na mesa, diácono João Paulo, aonde se toma as decisões. Uma boa conversa, ela é bem melhor sendo feita numa mesa. Na mesa, meu pastor, a gente aprende. Quem estudou? Todo mundo estudou, né? Aquela tua mesinha, professor dando aula, ali você escreve, ali você lê. Então a mesa é um dos utensílios mais importantes de uma casa. Uma casa que não tem mesa é uma casa onde está demonstrando que não tem necessidade de ter comunhão, porque a mesa aponta para a comunhão. Eu sou dessa época, minha mãe está aqui, que morávamos em Bangu. Eu me lembro que almoçávamos na mesa. Não era todo dia, porque meu pai trabalhava, mas a folga do meu pai a gente almoçava na mesa. As famílias antigas tinham esse costume. A coisa era tão séria. A minha mãe é mais antiga que eu, a minha sogra sabe do que eu vou falar. Na época dos avós era mais rígido ainda. Tinha que conversar com o filho, sentar na mesa, né? Ó, não é não? Até dessa época, pastor? Até mais novo, né? Então a mesa tem esse sentido. Olha que Davi chama Mefibosete, que Ziba vai dizer que sobrou um menino, Mefibosete, que é aleijado, e Davi não quer saber se ele é aleijado. Davi quer colocar ele sentado na mesa. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Não interessa o que o mundo achou de você, não interessa o que o mundo acha de você, o rei está te chamando para sentar à mesa com ele. E Davi vai restituir a Mefibosete tudo o que era de Saul, porque Davi assumiu o reinado, batalhou, conquistou, tomou posse até daquilo que Saul havia perdido. Agora Davi toma posse disso tudo e vai entregar a quem de direito. Quem era de direito? Mefibosete. Não interessa se é aleijado, não interessa se está em Lodebar, não interessa se está no deserto, mas pertence a ele.
Eu quero falar algo para você que está nos ouvindo e você que está sentado aqui nesta noite. Não interessa qual foi a trajetória da tua caminhada que perdeu. Deus está falando, eu restituo, eu trago de volta, eu devolvo, eu ponho na tua mão, porque eu sou Deus. Glória a Deus. E ele vai comer pão na mesa. Ele vai ter servos o servindo. Davi dá uma ordem direta. E o interessante é que eu não vejo ninguém indagando Davi. Trazendo aqui para uma realidade, quem está falando é o rei. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Quem tomou a decisão é o rei. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Eu vou ficar aqui até você dar um glória. Quem está decidindo é o rei. Quem está falando é o rei. Quem está fazendo é o rei. A hora que o rei decide fazer por mim e por você, acabou, irmão. Não tem diabo certo, não tem demônio, não tem nada. Porque o rei decidiu. E decidindo, o rei acabou. O rei decidiu te abençoar, diácono João Paulo. O rei decidiu te chamar. O rei decidiu restituir na tua vida. Amém, Luciana? Amém, minha sogra? Amém, minha mãe? Amém, meus pastores? Amém, meus irmãos? Deus resolveu restituir. O Senhor acabou. Acabou. Aquilo que você sabia que era teu, Ele está restituindo. E aquilo que Ele já prometeu e você nem sabia, Ele está restituindo. E aquilo que você ainda nem sabe o que é, Ele já está restituindo. Glória a Deus. Verso 13 de Samuel 9 vai dizer: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Olha que coisa linda. Deus está tirando pessoas de Lodebar, da terra da desgraça, para levar para Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Terra santa, terra apontada para a presença do Deus Altíssimo, terra sagrada. Deus tem algo sagrado para mim e para você. Deus tem algo especial para a minha vida e para a tua vida. Se tu está aqui nessa noite achando que não tem mais como, que ficou perdido, que não vai mais avançar, e Deus está falando, vai, porque eu estou te resgatando hoje, e estou te tirando de Lodebar nesta noite. Eu falei que ia ser rápido, pode se levantar. Chamar as meninas aqui para louvar. Deus falou muito aqui. Deus falou demais. Deus usou os servos dele aqui nesse lugar, nesta noite. Eu quero encerrar essa campanha assim, irmão. Sabe? Porque a ideia dessas campanhas que nós estamos... Eu não gosto de falar campanha, mas pegou, né? Não tem jeito. A ideia desses propósitos é esse, meu pastor. Porque senão a gente... Onde eu estou tentando chegar, senão a gente vive dentro da igreja 10, 15, 20 anos e nada acontece. Não pode. Não pode, vida com Deus é vida de crescimento. Foi falado aqui dos discípulos, eram pescadores, cobradores de impostos. Era para a sociedade só mais um. E Deus tem o Senhor, Ele tem esses mistérios. Ele pega aquele que é só mais um no meio da sociedade e restaura ele, transforma ele. Quem apostaria em Pedro? Quem apostaria em João, Tiago? Quem apostaria nos discípulos? Se fôssemos nós a escolher, não era eles que nós iríamos escolher. E Deus, o Senhor Jesus, Ele tem essa dádiva de pegar esse Zé Ninguém, de pegar esse zero à esquerda que a sociedade diz, e limpa ele, tira os carrapichos, com muito amor e muita paciência, cuida dele dia após dia. Deus está falando nessa noite, Deus cuida da gente dia após dia. A gente erra, a gente cai, a gente falha, a gente fica envergonhado na presença dele. Ele vai lá com amor, com misericórdia, graça, abraça, beija, limpa e bota de pé de novo. Não interessa se é aleijado, se é cego, se está sem braço. Não interessa, ele abraça. Essa capacidade de amar dele
é imensurável, irmão. Não tenho adjetivo para trazer. Não tem adjetivo. E ele pega. Ai, Jesus. Eu não ia nem falar isso, mas vou falar para me encerrar. Lucas 7 vai dizer: a pecadora que ungiu o pé de Jesus. Porque o convite não foi da pecadora para Jesus entrar. Se você olhar no contexto, quem está de penetra é ela. O convite foi do fariseu. O fariseu não dá o ósculo santo em Jesus, não beija Jesus, não manda lavar os pés de Jesus, costume judaico. E essa mulher, Deus está nesse lugar. Jesus já está sentado, nada foi feito. E o interessante é que o fariseu chama Jesus para comer com ele na mesa. Eu vou falar de mesa de novo, escuta isso aqui. Comunhão. Vou falar porque Deus está mandando falar, irmão. Meu Deus do céu. Tem gente querendo ter comunhão com Jesus, mas não dá a recepção que ele merece. Meu Deus. Aí pensa que está tendo comunhão com o Senhor, pensa que está tendo comunhão com Cristo. Aí vem uma mulher pecadora lá por baixo da cadeira e começa a lavar os pés do Senhor com as lágrimas e a enxugar. Meu Deus. Meu Deus. E Jesus lê pensamento, porque alguém está dizendo no meio da conversa: se ele soubesse quem ela é. Deixa eu contar algo aqui. Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe onde é que tu andou. Deus sabe o que tu fez. Deus sabe o que tu faz. Deus sabe de por onde tu andou, da onde Ele te tirou. É forte isso aqui. Meu Deus. E ela vai jogar ainda um óleo riquíssimo, alabastro, né? Como é o nome? Nardo. Caríssimo. Porque aquela mulher entendeu que ela não precisa de coisas. Ai, meu Deus. Ela não precisa de coisas materiais. Ela precisa do Messias. Ela precisa do Mestre. Ela precisa do Salvador. Ela precisa do Redentor. Muitos estão perecendo ainda nos dias de hoje porque não conseguem olhar para Cristo como salvação, como necessidade somente. Olha para Cristo como aquilo que Ele pode fazer, como aquilo que Ele pode dar. E nós não podemos chegar diante de Cristo por aquilo que Ele pode dar. A gente tem que chegar diante de Cristo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele representa. O que Ele representa para mim? Eu sou necessitado dEle, porque a hora que eu entender que eu tenho Ele, nada mais importa. Nada mais me preocupa quando eu entendo que eu tenho Ele. Enquanto o fariseu está na mesa achando que tem comunhão com Cristo, a pecadora está de joelho, lavando os pés dele, enxugando os pés dele, lançando uma essência nos pés dele. É isso que Jesus requer de mim e de você, porque o mais alto que vamos chegar diante de Cristo é nos pés dele. Por isso que João estava aos pés dele na cruz. O pastor Jailson falou aqui, foi o único discípulo a estar com Jesus até o último suspiro dele como homem na terra. E aonde ele estava, meu pastor? Aos pés da cruz. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida querendo se sentir até mais que Cristo. E o mais longe que a gente vai chegar nos pés dele. Eu estou tentando parar, mas não consigo. Oh, Jesus. Ninguém está entendendo nada. O que essa mulher está fazendo? Ninguém está entendendo nada. Tá, a mulher não. Escute isso aqui, em nome de Jesus. Aprende isso aqui. São segredos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ela não está nem aí para quem está em volta. Ela não quer saber de quem é a casa. Ela não quer saber. Escute isso aqui. Eu tento me colocar no lugar dela. Ela só enxerga o mestre. Quem está entendendo, diga amém. Ela está vendo a possibilidade. Ela está vendo a possibilidade real
de mudança. Por quê? Porque não aguenta mais a vida que está vivendo. Ela não aguenta mais, sabe, a vida desesperadora que tinha, as perdas, sabe, as fofocas, sabe, as pedradas. Quando eu digo pedradas aqui, as acusações. O tempo todo alguém lembrando a ela o que ela era, o que ela fez. Ela não está nem aí, porque ela vai direto no mestre. Deus está falando com pessoas aqui. Para de ficar olhando para os outros, vendo o que os outros vão achar de você. Vai ao mestre, se lança aos pés dele. Jesus vai dizer para o fariseu: tu não me recebeu como deveria, mas ela me recebeu. Às vezes, meu pastor, a gente fica assim: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. E Jesus está falando: ei, tu está sentado na mesa, mas não fez nada que eu pedi. Tu está sentado na mesa, mas você não chamou minha atenção como devia. Sabe, a gente tem que entender que Jesus não é qualquer um. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Jesus é o mestre. Eu queria que você se levantasse para me orar, para me encerrar, senão vai virar vigília. Pode subir as meninas aqui para louvar. Põe a mão no seu coração. Quero encerrar essa mensagem hoje dizendo para você: chega de Lodebar, chega de vida de desgraça, porque Deus tem algo novo e preparado para mim e para você. Quem crê que o rei tem algo preparado para mim e para você? Aplauda o Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado por esta campanha, por essas 9 semanas que o Senhor pôde trazer palavras de reflexão para as nossas vidas. O tema diz: libertos para recomeçar. No meio de tanto caos, no meio de tanta dificuldade, sonhos pararam, projetos pararam, mas eu tenho certeza que o Senhor está nos libertando de situações que nos travam, que nos prendem, para que nós possamos galgar os nossos sonhos, para que nós possamos alcançar os objetivos, porque Tu és fiel para conosco. Aquilo que Tu prometeste às nossas vidas, sobre nossas vidas, irá se cumprir, como foi dito aqui no domingo. Não, o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez em nós. E que nós possamos viver nesse tempo terreno do homem, tendo a fé e a certeza de que nós vamos alcançar. Se há alguém nesta igreja, se há alguém nos assistindo que tem um sentimento como Mefibosete, de dificuldade de andar, aleijado, se sentindo aleijado no ministério, se sentindo aleijado na família, se sentindo aleijado em todas as áreas da sua vida, que o Deus poderoso possa te pegar e te levar ao teu destino, porque aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Que nós possamos avançar como igreja, avançar como servos e filhos, independente da circunstância a qual estamos vivendo, porque o Senhor é provedor nas nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por esta campanha, pelas vidas que aqui estiveram, e eu tenho certeza que foram edificadas. E toma a vida de cada pregador que esteve aqui, Pai amado, trazendo a palavra de Deus para edificar as nossas vidas, e que Teu nome continua sendo glorificado sobre cada um de nós e sobre este ministério, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Muito obrigado. A igreja aplauda ao Senhor, amém? Eu vou estar adorando. Eu gostaria de que o pastor Cleito e o pastor Jailson, você fizesse uma fila aqui indiana, e eles vão estar impondo a mão sobre vocês, e se o Senhor sentir no coração deles permanecer orando por vocês.